Essa é a continuação do módulo sobre programação funcional. Hoje a gente vai falar sobre dois temas que são um pouco desconexos, mas que a gente vai precisar usar nos próximos exemplos, então eu juntei os dois aqui. O primeiro é sobre tuplas e depois sobre pattern matching, que é casamento de padrão. As tuplas são uma estrutura análoga à lista, né? Então, na lista a gente vai ter um conjunto infinito de valores homogêneos, ou seja, valores do mesmo tipo. E as tuplas vão ser conjunto finito de valores heterogêneos. Tá? Então, eu vou ter dois ou três ou quatro valores, e esses valores vão poder ser de tipos diferentes. Né? Então, se são dois valores, a gente chama de uma dupla, se forem três, a gente chama de uma tripla ou uma quádrupla, e assim em diante. E o nome genérico é tuplas. Então, exemplo de lista, a gente já viu, a gente usa abre colchete, fecha colchete, e a lista de valores aqui, que tem que ser do mesmo tipo, porque listas são valores homogêneos. Tá? Então, aqui o tipo dessa lista, 1, 2, 3 e assim em diante, é uma lista de inteiros. E aqui eu tenho uma tripla que guarda três valores heterogêneos, uma string, um inteiro e um booleano. Então, o tipo dessa tupla é string, int e bool. E a gente usa abre parênteses e fecha parênteses para descrever as tuplas. Traduzindo para C, a gente já tinha falado, né, que uma lista é uma lista encadeada e a estrutura equivalente em C seria algo desse tipo aqui. Se eu tenho uma lista de inteiros, então os meus nós vão ser guardar um valor inteiro, que eu vou chamar de val, e um ponteiro para o próximo nó. Então, por isso que pode ser infinito, né? Eu posso sempre estar aumentando essa lista aqui. Uma tupla seria equivalente a uma struct com um conjunto aqui de valores finitos, né, possivelmente de tipos diferentes, mas sem essa ideia de ter um ponteiro para alguma outra estrutura, né, é uma estrutura fixa. Tá? A diferença é que os meus campos aqui, nome, idade e se seria do sexo masculino ou não, eles não têm nome, né? Eles são anônimos, é pela posição que eles ocupam dentro da tupla. Essa seria a única diferença. E agora vamos falar de casamento de padrão, pattern matching. A gente já viu um exemplo em uma aula anterior, que é esse case aqui. Lembra aquela função de tamanho que recebe uma lista de qualquer tipo e retorna um inteiro. E aí, então essa função vai receber uma lista L e eu vou testar essa lista L. Se for uma lista vazia, então o tamanho da lista é zero. Caso contrário, eu vou cair nessa linha de baixo e aí a lista vai ser formada de algum elemento seguido do resto da lista. Então o tamanho dela vai ser 1 mais o tamanho do resto. Então aqui eu tinha uma lista de 7 elementos, que é uma string de tamanho 7, e aqui uma lista de 3 elementos, e a soma dava 10. O pattern matching é, então, um if estrutural. E por que estrutural? Porque eu vou olhar a estrutura do dado que eu estou testando. Né? Então aqui tem um exemplo de uma lista que eu chamei de lista, e eu vou fazer vários testes em cima de como esse dado foi construído. Né? Ou seja, se ele foi construído com 1 seguido de um 2 seguido de uma lista vazia, eu vou fazer tal coisa. Eu estou olhando a estrutura interna desse dado aqui. Se não, se a lista for formada por um 5, seguido de 1, seguido de um 0, seguido de uma lista vazia, eu vou fazer tal coisa. De novo, eu estou olhando a estrutura desse dado. E, tanto que eu chamo isso aqui de um destrutor. Eu estou pegando uma lista e estou destruindo a estrutura dela em várias partes e estou fazendo o teste em cima desses destrutores aqui da lista. Os destrutores, então, é uma forma de eu quebrar
um dado em várias partes e eu poder testar essas várias partes com um if estrutural. E aqui tem outro exemplo, eu também posso testar uma tupla olhando a estrutura dessa tupla. Então, se a estrutura for João 25 true, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu estou destruindo, estou quebrando esse valor aqui, tup, em algumas possibilidades, olhando internamente a estrutura do dado. Ou, se caso não, caso seja Maria, seguido 10, falso, então eu vou fazer alguma outra coisa. E o pattern matching, esse if, também permite que eu use variáveis nesses destrutores aqui. E essa variável que eu usar, ela vai casar com qualquer valor da estrutura. Vou mostrar um exemplo. E essa variável vai poder ser usada na expressão de retorno. Tá? Então, aqui tem um novo exemplo. Agora eu tenho uma lista, e se a lista for estruturada de um seguido de qualquer coisa, tá? Ou seja, esse x aqui é uma variável, então ele vai casar com qualquer coisa, desde, claro, que o início comece com 1. Tá? E aí eu vou poder usar esse x na expressão de retorno do if, do case. Tá? Aqui também, se ele não casar, ou seja, se a lista não começar com 1, então eu vou casar com y, que vai ser basicamente a lista inteira. Né? Porque a lista inteira vai casar com esse y aqui, e eu vou poder usar a lista inteira aqui nesse segundo caso. Aqui tem um outro exemplo. Ó, se a tupla for estruturada de João, seguido de qualquer coisa que eu vou chamar de x, seguido de qualquer coisa que eu vou chamar de y, aí eu vou poder usar esse x e esse y. Né? Aqui seria a idade do João, que eu estou chamando de x, e aqui seria se é masculino ou não, que eu estou chamando de y. E eu também posso testar de outro jeito aqui. Ó. Aqui eu estou testando a idade. Se a idade for 10, eu vou poder pegar o nome desse sujeito, que eu estou chamando de i, e usar esse i aqui na expressão de retorno. Né? Por exemplo, se eu quiser pegar qualquer nome que tenha a idade de 10. Né? E tem um outro caso especial, que é essa variável aqui, underscore, que é também case com qualquer coisa, mas eu não vou usar essa variável aqui. No caso, não me interessa, eu quero saber o nome de quem se tem 10 anos, mas eu não vou usar o fato dele ser masculino ou feminino. Então eu uso um underscore aqui para ele ignorar. E agora vamos ver aqui uma outra maneira de fazer esse case, que é usando direto o pattern matching aqui nos argumentos da função. Tá? Então eu vou fazer esse exemplo aqui. O tamanho de uma lista recebe uma lista de qualquer coisa e recebe e retorna um inteiro, que é o tamanho da lista. Então uma forma de fazer essa função é desse jeito. E eu vou fazer uma outra forma aqui, que é a seguinte. Ó. O tamanho de uma lista vazia vai ser 0. Tá? E o tamanho de uma lista que começa com qualquer coisa seguida de um resto vai ser 1 mais o tamanho do resto. Tá, então eu mudei duas coisas. Primeira foi usar, aqui eu usava esse x, né? X seguido de resto, e o x não aparece desse lado aqui. Então eu não preciso dele. Então eu posso chamar de underscore. E a segunda é que, em vez de eu pegar o L e fazer um case com L logo em seguida, eu posso fazer esse pattern matching direto nos argumentos da função. Então, é uma função que, se casar com lista vazia, a função tem esse valor. Se não casar com uma lista vazia, então significa que ela vai ter algum elemento seguido do resto, e aí eu posso também fazer o pattern matching aqui. E aí eu posso tirar isso aqui, e posso rodar e vai funcionar igual. Tá? Então tem pelo menos essas duas maneiras de fazer pattern matching. Usando o case ou usando os argumentos da função direto. Para terminar, vamos misturar as duas coisas, tuplas com pattern matching. Eu tinha falado no início que uma tupla é equivalente a uma struct em C, né, que é um conjunto finito de valores heterogêneos,
com a diferença de que eu não podia usar nomes nas tuplas, né? Porque é por posição, as posições são anônimas. Mas eu posso fazer uma coisa parecida. Olha esse exemplo aqui. A primeira coisa é, eu estou criando um tipo nome, né? Um tipo pessoa. Eu posso dar um nome para uma struct, e eu também tenho esse mecanismo de criar tipos novos, né? Então, estou criando um tipo novo em Haskell, começa sempre com letra maiúscula, que é igual a essa tupla aqui. Então, sempre que eu for usar uma tupla string e int bool, eu posso, no lugar de usar essa tupla, eu posso usar esse nome pessoa. E aí eu criei 3 funções para acessar esses campos, nome, idade e masculino, assim como eu posso numa struct. Né? Então, o nome vai ser uma função que recebe uma pessoa e retorna uma string. E aí eu vou fazer um casamento de padrão aqui. Qual é o argumento de nome? Bom, é uma pessoa. Então, uma pessoa é uma tripla. Então, eu tenho uma tripla aqui. Como eu quero só o nome, não me interessa nem a idade, nem se é masculino ou não. Só me interessa o nome, que é essa string aqui, que eu retorno o x. Faço a mesma coisa para a idade. Né? A idade está na segunda posição aqui. Então, eu caso aqui com y e retorno y. E, no caso, se é masculino ou não, é o z aqui, que é um booleano na terceira posição, e eu retorno esse z. Então, eu copiei aquele exemplo dos slides para cá. E aqui eu estou mostrando o nome dessa tripla aqui, que é uma pessoa. Né? Então, ele tem que me mostrar aqui João. Então, a maneira de acessar o campo João de uma tripla. Também posso pegar aqui a idade. Vai pegar 25. Ou, se é masculino ou não, que é um booleano, que nesse caso vai ser true. E agora os exercícios. O primeiro é criar um tipo novo para representar um aluno com nome, nota da P1 e nota da P2. E o segundo é criar uma lista com pelo menos 10 alunos e, usando a função map, fazer 2 coisas. A primeira é exibir uma lista com o nome de cada aluno e o segundo é exibir uma lista com a média de notas de cada aluno. Ou seja, cada aluno tem a sua P1 e P2, eu quero que calcule a média de todos e retorne essas médias em uma lista.